Olá, olá, olá! Sejam todos muito. Tá assistindo pela manhã, bom dia. Para quem tá à tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento você vai assistir a gravação desse conteúdo, a gravação dessa live, mas eu espero que você seja muito bem-vinda por aqui e que esse conteúdo que hoje a gente vai abordar, que a gente vai conversar um pouquinho aqui, sirva para cuidar aí da tua saúde, cuidar da tua fertilidade e já cuidar de uma gestação segura, de uma gestação saudável desde agora. Eu gosto muito de bater na tecla, né, que uma gestação saudável, uma gestação segura, para que ela aconteça, os cuidados precisam acontecer antes da concepção. Então, antes do bebê estar ali bonitinho na barriga, é quando a gente precisa começar com esses cuidados. Quem estiver chegando, vai me falando um oi para eu ver quem já está por aqui, para eu já entender um pouquinho da vida, da rotina de vocês. Eu tô vendo que tem gente do nosso grupo VIP que já tá entrando, que já mandou coraçãozinho lá no grupo. Olha a Amanda, oi Amanda. Natália, olá meninas. Tudo bem? E vocês que já estão aqui comigo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir confirmar o que eu vou falar agora. Na vida da mulher, desde que ela é adolescente, desde que ela tem a primeira menstruação, fala-se para tudo que é lado o que tem que fazer para evitar de engravidar. Ah, e o método anticoncepcional de tal forma, faz isso, cuidado, juízo. E a gente recebe aquele bombardeio de informações numa vida inteira, na adolescência, uma adulta jovem, até um pouco mais avançado nessa idade. Não, precisa estudar, cuidado, e não faz isso, não faz aquilo. Tem que se prevenir. E a gente só recebe informações de prevenção dessa gravidez. É muito difícil, pelo menos eu não conheço ninguém que me conte que passou por isso, que desde jovem tem sido estimulada a cuidar da fertilidade. Olha, come esse alimento que cuida da saúde desse óvulo. Faça aquilo que cuida da sua saúde reprodutiva. A gente não escuta. Ninguém conta pra gente ao longo da vida dicas, estratégias e fatos para a gente cuidar da nossa fertilidade. Muito pelo contrário, a gente só ensina sobre prevenção. A gente só fala como evitar uma gestação no momento não desejado. É isso que a gente vê para cima e para baixo. Estou falando alguma mentira? Alguém foi ensinada desde jovem aqui a como cuidar da fertilidade? Pelo menos na minha vida, comigo, com as minhas amigas próximas, não se fala sobre isso. E aí a gente acha que engravidar é uma coisa muito natural, que a gente vai chegar numa determinada idade e que a gente vai querer engravidar, a gente vai parar com aqueles métodos contraceptivos e no dia seguinte a gente está grávida e está tudo certo, lindo, maravilhoso, porque naturalmente funciona assim, né? Não, não é. Na verdade, não é. O nosso estilo de vida moderno, excesso de poluentes ambientais, a água que a gente consome, até o lençol freático já está contaminado, então a água que sai para a gente tomar, ela não é 100% pura também. Ah, eu como muita fruta, verdura e legume, tá cheio de veneno. A maquiagem, o sabonete, produto de higiene pessoal, a correria do dia a dia que não me deixa comer o que eu tenho que comer, e aí faltam nutrientes essenciais. Ou seja, a gente passa por muita coisa que vai judiando do nosso corpo, que vai judiando da nossa saúde, que vai judiando dos nossos óvulos. E aí, quando a gente para de prevenir e tenta engravidar, a gente fala assim: nossa, por que não tá dando certo? Por que eu não tô conseguindo engravidar? Aí vai, faz um monte de exame, vira do avesso, às vezes encontra alguma coisa. E se encontra alguma coisa, se a gente tem o nome do sujeito, a gente sabe o que tratar. Mas muitas vezes a gente revira aquela mulher do avesso e a gente não acha nada concreto. E aí a gente entra muitas vezes naquela classificação de sem causa aparente, que pode ser uma infertilidade que não tenha uma causa pré-definida. E quando a gente fala que não tem essa causa pré-definida, muitas vezes pode ser o estilo de vida daquela pessoa, pode ser o estado nutricional daquela pessoa, pode ser também uma falta de ter tido um cuidado diferente com aquela fertilidade ali ao longo da vida como um todo. E aí chega no momento que a gente está querendo engravidar, só que aí a gente tem que voltar lá para o começo e tentar
correr contra o tempo para cuidar da nossa fertilidade. Ó, a Ana tá contando pra gente, verdade, a vida toda ouvi apenas como prevenir a gravidez, mas nunca sobre outros cuidados. Não se fala sobre isso. Na verdade, até a mulher adulta, quando tá tentando engravidar, muitas vezes a gente pergunta o que tem que fazer para engravidar, como que tem que ser a alimentação, como que tem que ser o estilo de vida. É muito escasso esse tipo de informação, não se fala tanto por aí. Geralmente a gente também procura esse tipo de orientação quando a gente não está conseguindo. Porque aí a gente vai procurar na internet, vai saber, ou o próprio médico vai direcionar a gente de alguma forma, mas até então é muito difícil se falar sobre isso. E hoje eu quero trabalhar um pouco desse assunto com vocês. Claro, a gente vai falar aqui abertamente, numa live, em público, de 5 passos para poder melhorar a tua fertilidade. E esses passos, eles vão encaixar em todos os casos. Se você tem endometriose, se você não tem endometriose, se você tem SOP, se você tem baixa reserva ovariana, se você tem N situações, esses 5 passos vão se encaixar. Mas o que eu preciso reforçar? Que talvez somente esses 5 passos não sejam o suficiente para você. A gente vai precisar aprofundar mais. Então, esses são os 5 passos básicos, que vai encaixar para todo mundo. Mas ficar na dependência desses 5 passos e só esperar o positivo, mês após mês, ano após ano, cada mês que passa, cada menstruação que a gente está diminuindo ali o tempo, vai diminuindo os nossos óvulos. Diminuindo nossos óvulos, vai diminuindo a nossa chance também. Até 6 meses e até 1 ano são tempos, são um tempo ideal para a gente esperar para essa gravidez acontecer. Não aconteceu de 6 meses, não aconteceu em 1 ano, se a mulher for mais jovem, vai atrás investigar o que está acontecendo. A gente precisa modular esse processo. E na clínica, o que a gente faz? Né? Como que é um processo que a gente trabalha na melhora da fertilidade da mulher? É um processo que a gente trabalha com 4 pilares. Esses 4 pilares, o primeiro dos pilares que a gente precisa trabalhar para toda mulher que quer engravidar. Primeiro é colocar ordem na casa. Pensem comigo, se você for pegar um bebezinho, você vai colocar esse bebezinho na sua casa, se ela estiver cheia de rachadura no teto, cheia de umidade na parede, se a parede estiver toda descascando, se o chão estiver cheio de buraco, cheio de sujeira, cheia de entulho de obra largado no caminho, você vai pegar um bebezinho e vai colocar nessa casa? Respondam para mim, sim ou não? Nessa casa, nessa situação, você vai pegar o bebê e vai colocar lá, assim, deitadinho. Ó, você vai morar nessa casa. É nesse tipo de casa que a gente coloca um bebê? Nem a gente quer morar numa casa assim. Então, se a gente precisa fazer algum reparo, se a gente precisa colocar ordem nessa casa, antes do bebê chegar, é quando a gente precisa faxinar. É quando a gente precisa ajustar aquela infiltração, porque aquela infiltração vai trazer umidade, vai trazer bolor, vai trazer fungo, vai trazer doença. A gente precisa consertar aquela parede. Se o chão tá com problema, a gente vai arrumar o chão. É numa casa em ordem, organizada, que a gente vai trazer uma nova vida. O nosso corpo é a mesma coisa. Será que o nosso corpo é uma casa que está preparada para receber essa nova vida? Será que ele está em ordem? Então, o primeiro passo, a primeira fase do tratamento na clínica para a gente melhorar a fertilidade, e é o que eu recomendo para todo mundo, é que a gente coloque ordem na casa. Colocar ordem na casa significa organizar a rotina, organizar a alimentação, organizar horários, organizar os grupos alimentares que a gente come. Não é para comer só qualquer coisa. Não, a gente precisa fazer algumas combinações estratégicas. Organizando tudo isso, colocando ordem nessa casa, a gente consegue melhorar a nossa produção hormonal. E se eu melhoro a minha produção hormonal, eu melhoro a minha fertilidade. A gente consegue também, melhora a produção hormonal, a gente consegue melhorar nossas taxas metabólicas. Então, todas as nossas funções vão ficar aprimoradas. Não adianta eu querer engravidar se eu estou com uma insulina super alta. A minha insulina super alta, ela pode estar impactando na minha ovulação. Não adianta eu querer engravidar se eu estou ali com padrões, com marcadores inflamatórios muito elevados. Eu vou ter muita dificuldade de engravidar dessa forma. Se a minha tireoide, o meu TSH tiver ali 3, 3,5, 4, 5, eu vou ter dificuldade de engravidar. O TSH tem que estar menos do que 2,5 para toda mulher que quer engravidar. Então, o primeiro passo, estou buscando engravidar? Para tudo e põe em ordem na casa.
Horário que dorme, horário que acorda, horário que come, o que come, qual é a combinação dos alimentos, tá faltando nutriente, tem que colocar mais nutriente, precisamos colocar ordem em tudo isso. Esse é o primeiro passo. Segundo passo que a gente precisa fazer, segundo pilar, né, desse processo de fertilidade, é desinflamar o corpo. Corpo inflamado, ele não consegue ter resultado de nada. Um corpo inflamado não consegue emagrecer, um corpo inflamado não consegue melhorar os exames, e um corpo inflamado não consegue sustentar uma gestação. Ele não consegue, muitas vezes, sustentar o desenvolvimento de um embrião ali no útero. A gente tem até um aumento de chance de perda dessa gestação, porque se está inflamado, ele não vai fixar, ele não vai implantar de forma adequada, e a gente aumenta as chances ali daquela gestação não evoluir, não ir para frente, não dá certo. Então, quando a gente chega para um tratamento nutricional, o que tem que ter? Ordem na casa, depois a gente precisa desinflamar o organismo. Só isso está resolvido, pronto, maravilhoso? Não, são 4 pilares que a gente precisa tratar. O terceiro pilar, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar nutrir esse corpo. Se a gente nunca ouviu na vida inteira que a gente precisa cuidar da nossa fertilidade, será que ela vai estar preparada? Será que esse corpo vai estar com todos os nutrientes necessários? Com todas as vitaminas? Com todos os minerais? Como que está a saúde desse óvulo? Será que ele está lindo, maravilhoso, melhor óvulo da vida, prontinho para ser fecundado e desenvolver ali o embrião? Ou será que é um óvulo que está xoxo, capenga e manca? Que está faltando vitamina, que está faltando mineral, que não vai conseguir ser fecundado. Tanto o óvulo quanto o espermatozoide, a gente precisa ter esse cuidado. Então, a gente precisa nutrir esse corpo. Fazer exame de sangue, olhar exame de sangue, repor nutrientes ali, os nutrientes essenciais para a fertilidade. Então, a gente precisa ver níveis de ferro, ferritina, saturação da transferrina, de zinco, vitamina D essencial, vitamina B9, vitamina B12. Todos esses nutrientes precisam estar na quantidade certa. A gente precisa nutrir todas as células do corpo. A gente precisa nutrir os nossos óvulos. E a gente precisa nutrir o nosso endométrio também. Para quando acontecer essa fecundação, ter um terreno fértil para aquele bebê poder, aquele embriãozinho poder fixar e ele poder se desenvolver. Se está um terreno desnutrido, ele não consegue nem fixar ali. Não está passando nutrientes o suficiente. E aí, provavelmente, a gente nem vai chegar nesse positivo. Então, primeiro passo, ordem na casa. Segundo passo, desinflamar. Terceiro passo, a gente precisa nutrir esse corpo, colocar nutriente para dentro. E sem falar que não adianta só colocar coisa boa para dentro. Lembra que a gente falou no comecinho do encontro hoje que a vida moderna, ela tem muitas toxinas que impactam de forma negativa. Então, o quarto pilar de um tratamento bom para fertilidade, quando a gente parte desse ponto de vista nutricional, é que a gente precisa destoxificar. A gente precisa fazer um processo, um protocolo de destoxificação. O que é isso, Mari? A vida polui, né? É o agrotóxico, é a camada de ozônio que está judiada, é o lençol freático que está contaminado, é a poluição. Tudo isso tem toxina para tudo que é lado. Essas toxinas desregulam nossos padrões hormonais e também afetam de forma negativa ali os nossos óvulos. A gente precisa mandar essas toxinas embora. E o nosso corpo, ele tem órgãos que fazem essa função, como, por exemplo, o fígado. Só que a gente está sendo mais bombardeado de toxina do que a gente está dando conta de mandar embora. Então, a gente precisa fazer algumas estratégias específicas de limpeza do corpo. O que são essas estratégias específicas? Tem um protocolo alimentar, de alimentação e de suplementação, onde a gente consegue expelir mais toxinas. Toxinas que ficaram depositadas ali no nosso corpo ao longo da vida. A gente consegue mandar um pouco mais elas embora, limpando os nossos órgãos reprodutivos, melhorando a qualidade do óvulo e aumentando a chance dessa gestação, desse positivo chegar e de acontecer. Esses são os 4 pilares essenciais que a gente precisa fazer quando a gente está pensando em engravidar. E claro, em casa, sozinho, impossível da gente fazer 100% perfeito tudo isso. Isso tudo a gente precisa de um acompanhamento. Mas Mari, o que você vai me ensinar hoje para eu já começar a lapidar esses pilares em casa? Hoje eu quero ensinar para vocês os 5 passos para vocês melhorarem a fertilidade de vocês e colocarem o beabá em ação, para colocar o beabá desse processo em ação. Os 5 pilares, os 5 passos iniciais,
que não vai resolver 100% a fertilidade, a melhora da fertilidade de todo mundo. Principalmente se você tiver alguma condição pré-existente, uma trompa obstruída, uma endometriose, uma SOP ou alguma outra questão ali que esteja impactando. Mas todo mundo, a base vai ser essa. Estão preparadas? Contem aí pra mim. Só para eu entender um pouquinho mais a rotina de vocês. Para quem já está aqui comigo no encontro, há quanto tempo vocês estão tentando engravidar? Só para eu entender. Quem está começando agora e ainda nem começou a tentar? Quem já está tentando? Se já está tentando, há quanto tempo está tentando? Deixa eu entender isso de vocês. Vamos trocar nossas figurinhas para eu poder ajudar de forma mais personalizada, mais alinhada. Eu tô vendo que tem paciente, então tem gente aqui que já tá com as minhas falas aqui, ó, na decoreba. E eu tô feliz que esteja aqui, porque são coisas boas que vão entrando mais um pouquinho. Então, ó, escrevam aqui no chat para mim quanto tempo vocês estão tentando chegar nesse positivo. Então, Ana, 1 ano e 8 meses. Quem mais? Hoje eu conversei com muitas pessoas no direct sobre isso. E eu vi diversos tempos de tentativa. Vi gente que vai começar ainda, vi gente que já está 10 anos tentando, vi gente que já está 8 anos tentando. Contem vocês para mim quanto tempo vocês estão nessas tentativas, para eu entender e poder guiar melhor esse nosso processo. 1 ano e meio, Amanda. Quem mais? Quem mais está aqui comigo? Conta para mim. Quem estiver chegando, sejam muito bem-vindas. Hoje, no nosso encontro, a gente vai falar dos 5 passos para melhorar a fertilidade. E eu recomendo que vocês peguem papel e caneta. Não é nada mirabolante, mas o resultado só vai ter se a gente colocar em prática. Então, pega um papel e caneta, anota quais são esses passos que vocês precisam colocar em prática e amanhã vocês já acordem tentando colocar eles em prática. Vai fazendo um checklist, vai ticando cada um desses passos que vocês estão executando. Fertilidade não é uma coisa que a gente melhora de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro. Às vezes, para o positivo chegar, dependendo do caso, precisa ali de 1 ano de tratamento, de 2 anos, de 3 anos de tratamento. Cada caso é um caso, cada pessoa vai ter uma condição pré-existente e alguma coisa que a gente precisa trabalhar. Então, não desista de você. Você precisa de persistência nessas ações e paciência para que possa acontecer. Hoje eu vou fazendo, amanhã também, e vai ficando cada vez melhor e o meu corpo vai ficando cada vez mais preparado. Então, faça e faça, e faça, e faça, e faça. Então, ó, papel e caneta na mão, manda coraçãozinho quem já pegou e vamos lá ver quais são os 5 passos que vocês precisam colocar em prática. Primeiro passo, que ele é muito falado para tudo que é objetivo de saúde. E fertilidade não fica para trás. Mas as pessoas chegam para consulta comigo, senta lá na minha frente no consultório e fala assim, isso aqui é uma dificuldade para mim, eu não estou fazendo, isso não está tão bem, às vezes vai, às vezes não vai. Que é melhorar o consumo de água. Respondam rápido para mim. Quanto de água vocês tomam no dia? 1 litro, meio litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros? Escreve aqui para mim no chat. Deixa eu acompanhar esse consumo de água de vocês. A água, gente, ela vai ser fundamental para a melhora do corpo, do funcionamento do corpo no geral. E fertilidade não fica de lado. Quando a gente bebe bastante água, a gente ajuda o nosso corpo a mandar essas toxinas que a gente estava conversando embora. Então, beber bastante água é uma das etapas que vai ajudar o teu corpo a destoxificar. Destoxificar significa que vai mandar essas toxinas embora, que vai ajudar a expelir essas toxinas que estão afetando a saúde do teu óvulo. Se eu não bebo água o suficiente, eu fico retendo tranqueira para dentro do meu corpo. E eu não consigo lavar de dentro para fora. Além disso, a gente precisa de água para melhorar os nossos sinais de fertilidade. Aquele muco que a gente percebe no período de ovulação, que a gente fala que é o muco fértil, que tem aquela consistência ali de clara de ovo, tem muitas mulheres que percebem de forma mais nítida e algumas não. E a gente precisa de água para produzir esse muco. E isso também vai ajudar na passagem do espermatozoide para que ele consiga encontrar o óvulo e para que ele consiga fazer essa fecundação. Então, caprichem no consumo de água de vocês.
Vocês querem que eu fale para vocês como que é o cálculo da água, para vocês calcularem de forma personalizada? Ou vocês já sabem? Se vocês quiserem, manda um coraçãozinho, um joinha, um sim, para eu poder saber. Precisa que eu ensino a continha da água ou vocês já sabem calcular a quantidade necessária de água que vocês precisam beber? Se vocês quiserem que eu fale, manda um joinha aí, um sim. Ó, a Ana perguntou que falou que sim. Cada indivíduo é um indivíduo e a gente vai ter algumas formas de calcular essa recomendação de água, mas uma regrinha básica, uma regrinha inicial que já vai ajudar vocês chegarem nesse cálculo é vocês pegarem o peso de vocês. Eu peso 70 quilos. Pega o peso e multiplica por 35 ml. Então, pega o peso vezes 35. O número que der é a quantidade de água que você precisa tomar no dia. E isso, gente, é água. Não é suco, não é chá, não é leite, não é café, é água transparente, água. É importante falar também que mulher que está tentando engravidar, o ideal é evitar o consumo de água gelada, tá? Prefira água em temperatura ambiente ou até uma água mais morninha. Isso vai ajudar muito mais no caso da mulher que está buscando engravidar. Então, esse é o primeiro passo, ajustar o teu consumo de água. Não dá para a gente desintoxicar, não dá para a gente melhorar o nosso muco fértil, não dá para a gente melhorar as funções do corpo se a gente não está bebendo água. Beba a sua quantidade de água, faz essa conta para saber e capricha. Não vai de copinho no filtro no bebedouro, não. Enche lá uma garrafa, uma jarra, alguma coisa para você e deixa do teu lado para você conseguir calcular, conseguir quantificar a quantidade de água que você bebe. Olha lá o Eita. Ó o Eita. Bota tudo em ação, hein, Ná? Segundo ponto que vocês precisam fazer, o segundo passo para melhorar essa fertilidade, é entender que essa fertilidade, esses hábitos de melhora de fertilidade, eles precisam ser hábitos de vida. Evitar fazer só neste mês para tentar engravidar, não engravidei no meu período fértil, tá tudo errado. Não, gente, é para vida. É um hábito de vida. É mês após mês nessas tentativas e mês após mês cuidando da gente. O corpo demora um pouquinho para absorver todas essas mudanças. E esse segundo hábito que eu vou pedir para vocês inserirem, esse segundo passo, é para vocês terem exposição ao sol. E principalmente uma exposição ao sol pela manhã. O sol, ele vai ajudar a gente a regular o nosso ritmo circadiano, o nosso relógio biológico. O sol também melhora a nossa vitamina D, e a vitamina D ela é um potente anti-inflamatório natural. Mulher que quer engravidar precisa ter uma vitamina D próximo de 50 no exame de sangue. Se a sua tá 20, se a sua tá 30, o negócio tá triste para você. Então, precisa melhorar essa vitamina D. O sol, ele vai ajudar nessa absorção. Talvez você precise suplementar também. Mas o sol vai ajudar e, além disso, o sol vai ajudar a gente a melhorar o nosso ritmo circadiano. Uma sugestão que eu vou te dar é para você dormir. Dormir de noite com a janela do seu quarto um pouquinho aberta. Pode ser no vidro ou pode ser aberta mesmo. Para que o dia amanheça e já comece a entrar a luminosidade do sol. Levanta, vai lá, fica um pouquinho exposta ao sol, 10 minutinhos. Não deu para fazer na hora que eu acordei. Tudo bem. Tenha contato com a claridade na hora que acordar e aí ao longo do dia você tenta ter uma exposição ao sol. Quando a gente regula o nosso ritmo circadiano, a gente melhora a nossa produção hormonal também. E a gente também melhora o nosso processo de detox, o nosso processo de eliminação de toxina. Isso vai melhorar a qualidade do óvulo, isso vai ajudar o teu corpo a desinflamar, isso vai aumentar as chances ali do teu positivo. Então, tenha contato, tenha exposição ao sol. Melhora a produção de cortisol, melhora a produção de melatonina, ajude o teu corpo a funcionar bem. Outra coisa que precisa, falando ainda com esse gancho de melatonina, é que a gente precisa dormir mais cedo. Qual o horário que vocês vão dormir normalmente? Escreve aqui para mim. Deixa eu ver a resposta de vocês e aí eu vou falar se tá bom ou o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer para melhorar. E muitas vezes a gente fala assim, tem que dormir tantas horas por dia. A quantidade de tempo que a gente dorme é importante. Mas quando a gente está falando em fertilidade, o horário que a gente vai dormir acaba muitas vezes sendo mais importante por conta do horário da produção hormonal. Então,
Quem tá aqui na live, quem tá entrando agora, escreve para mim que horas que vocês vão dormir. Ó, entre 11h30 e meia-noite, 10h30 vão. Escrevam aí. Pensando em fertilidade, o horário que deita, o horário que vai dormir impacta muito. Impacta muito por quê? Porque nós temos um horário chave para nossa produção de melatonina. Já ouviram falar de melatonina? Manda coraçãozinho, manda um joinha. Já ouviram falar? Melatonina é um hormônio do sono. E muitas vezes a gente acha que ele só atua na qualidade do sono, no entrar no sono. E não. O órgão do nosso corpo que mais tem receptor para melatonina são os nossos ovários. Então, nos nossos ovários, ela tem um papel muito importante. Quando a gente tem uma produção adequada de melatonina e a gente consegue captar essa melatonina pelos nossos ovários, ela funciona como um antioxidante importante no ovário para cuidar da saúde do nosso óvulo. Então, esse antioxidante vai combater lá no óvulo o excesso de estresse oxidativo, a inflamação, vai melhorar a saúde desse óvulo, independente se você tem uma baixa reserva ovariana, independente se a sua reserva está ok, independente se você fez uma análise genética e está tudo certo. Quanto mais a gente conseguir de nutriente antioxidante ali naquele ovário, naquele óvulo, melhor ele vai responder e aumenta muito as nossas chances. A chave do negócio agora, né, é que o pico da produção da melatonina acontece das 11 horas da noite em diante. Então, 11 horas ela começa a entrar no pico da produção. Então, para quem está indo dormir depois das 11, está indo dormir meia-noite, 11h30, meia-noite e meia, 1h, já perdeu o pico da produção. E aí vai aproveitar menos desse hormônio, que é de graça, gente, é só dormir que o corpo mesmo produz. Então a gente só precisa estar dormindo. Olha que tratamento mais barato. Precisa estar dormindo na hora certa. O nosso corpo ele é muito sábio. E se a gente for falar, né, por que a gente está tendo tanta dificuldade de engravidar nos tempos modernos? Porque o nosso estilo de vida está totalmente alterado. Pensa nas nossas bisavós. Gente, elas dormiam com as galinhas, acordavam com a galinha de manhã e a hora que escurecia o dia ia dormir. Jantava 6 horas, 8 horas estava na cama. Por isso que antigamente as famílias tinham muito mais filhos. Então, hoje a gente precisa melhorar os nossos hábitos para continuar cuidando da nossa fertilidade. O ideal é que 11 horas esteja dormindo. Não adianta ir para a cama 11 horas, porque até entrar naquele sono profundo para começar a produção de melatonina, já passou o timing do processo. Então, vai dormir 10, vai dormir 10h30, para que 11 horas já esteja no meio do sono, para que a gente pegue o pico da produção dessa melatonina que vai cuidar de forma tão importante ali da saúde dos nossos óvulos. Vocês sabiam desse horário de produção da melatonina? Vocês já tinham conhecimento sobre isso? Contem aí pra mim. E agora, ó, missão é colocar em prática, tá? Só saber da informação não melhora óvulo nenhum. A gente precisa saber da informação e colocar em prática. Então, ó, primeiro passo para melhorar a nossa fertilidade é a gente beber a nossa quantidade ideal de água. Já ensinei vocês a calcularem e nessas condições que eu falei, água, água. E nada de água gelada para quem está tentando engravidar. Segundo passo, para a gente ter a exposição ao sol. O sol, ele resolve grande parte dos nossos problemas. 10 minutinhos por dia já vai ajudar muito a melhorar várias funções e ter contato com o sol logo que acorda ou com a luminosidade já vai ajudar na produção hormonal também. Terceiro passo, dormir mais cedo. 11 horas tem que estar dormindo já. O ideal é esse para a gente aproveitar ainda mais os efeitos da melatonina na saúde dos nossos óvulos. E o quarto passo é a gente colocar pelo menos 5 cores no nosso prato. Vai almoçar, vai jantar, gente, nada de prato anêmico. Prato anêmico vai trazer resultado anêmico. Aquele prato que quase não tem cor, é um prato que não tem nutriente. Se é um prato que quase não tem nutriente, como que ele vai nutrir os nossos óvulos? Como que ele vai desinflamar? Como que ele vai fornecer antioxidante para desinflamar o nosso corpo e preparar o nosso corpo para receber esse embrião e essa gestação? Então,
precisa colocar nutriente para dentro. Precisa colocar 5 cores no prato. O que eu quero dizer com 5 cores no prato? Eu vou falar o meu prato do meu almoço de hoje, tá? Eu almocei arroz, feijão preto, já tem 2 cores. Eu almocei patinho suíno grelhado, 3 cores, ó, 3 alimentos diferentes com nutrientes diferentes. Eu almocei, tinha de salada, alface, radicho, como chama aquela crespinha? Chicória. Então, alface, radicho, chicória e coloquei cebola na minha salada. Foi isso, já tinha nutriente, já estava colorido, já estava variado e eu atingi muito mais do que 5 cores. Ai, Mari, mas dá para ser 5 cores com as coisas que eu tenho em casa? Dá. Então bota um alface, bota um tomate, bota uma cenoura, são 3 cores. Põe uma carne, um arroz e um feijão e a gente já passou de 5 cores. Então, olhe, se acostume a olhar para o seu prato e conseguir quantificar as cores. Quanto mais cores tem no meu prato, mais nutrientes o meu corpo vai receber. Mais nutrido, com mais antioxidante, mais combate à inflamação. Só que não adianta colocar cor hoje, que a gente está conversando. Nessa semana, é uma prática diária. Almoço e jantar tem que ser colorido, tem que ser variado, tem que ser diversificado. Combinado? Manda um joinha aí pra mim se vocês estão de acordo, coração, enfim. Reajam, eu gosto que vocês reagem, eu vejo que vocês estão me acompanhando. Eu sei que eu falo rápido, às vezes meu pensamento é mais rápido que minha boca ainda, e eu tenho medo que vocês não estejam acompanhando tudo isso que eu tô falando. Se quiser, vai perguntando, a hora é agora, tá? Então, ó, o quinto passo para a gente melhorar a nossa fertilidade. Reduzir o consumo de alimentos refinados e alimentos industrializados. Mari, o que eu vou classificar como alimento industrializado? Todas as coisas que vierem dentro de um pacote e que passarem por um processo industrial. Então, o pão de forma que vem no pacote, a torrada que vem no pacote, o macarrão que vem no pacote, a mistura para bolo que vem no pacote, a gelatina que vem na caixinha, o suco em pó que vem no pacotinho, o chá que vem na garrafa, o chá gelado que vem na garrafa. Tudo isso que passa pela indústria alimentícia, a gente considera que é um alimento industrializado. O industrializado, qual que é o problema dele para a saúde, para a fertilidade em especial? Ele recebe ali para conservar, para não estragar, para ter um gosto melhor, ele recebe aditivos alimentares. Aditivos alimentares são corantes, conservantes, aromatizante, acidulante, são esses antezinhos da vida. E esses aditivos alimentares, eles não são comidinha, eles não são vitaminas, eles não são minerais, eles não são nutrientes. Quando o nosso corpo recebe esses aditivos alimentares, ele gera uma estranheza. Ele fala assim, nossa, tem uma coisa estranha chegando. Nossa, tem um corpo estranho chegando aqui, tem uma substância estranha chegando. Chegou essa substância estranha, o nosso corpo fala, deixa eu combater isso, porque isso é algo estranho. Aí ele vai gerar um pequeno processo inflamatório naquela substância estranha que acabou de entrar. Só que lembra que a gente falou que o nosso corpo, pelo estilo de vida moderno, já está mais inflamado e que a gente precisa desinflamar? Se o meu corpo já está inflamado pelo estilo de vida, pelas práticas modernas, e eu ainda vou colocar um industrializado com aditivos que vão gerar mais inflamação, eu estou colocando mais inflamação num corpo que já está inflamado. E aí eu vou fazer uma bomba relógio ali, vai ser inflamação em cima de inflamação, e eu vou piorar o meu processo, eu vou piorar a saúde do meu óvulo, eu vou piorar a minha fertilidade. Então, o que eu preciso? Reduzir assim, drasticamente, bastante, os industrializados e também os alimentos refinados, açúcar, produtos à base de farinha, farináceos, pães, todos esses que são refinados da indústria alimentícia aí. Porque eles vão ter aditivos e eles vão gerar ali mais inflamação. Corpo inflamado não gera resultado e ele não vai gerar o teu positivo também. Vai ser muito mais difícil. Mari, é um castigo? Eu nunca vou comer nada que vem no pacotinho? Não é um castigo. Mas no dia a dia, na prática, no todo santo dia ali, o ideal é a gente evitar. E se eu vou tirar isso, eu vou comer o quê? Todas as frutas,
todas as verduras, todos os legumes, arroz, feijão, carne, peixe, frango, ovo. Tudo isso vai ser mais do que bem-vindo na tua alimentação. Tudo isso já vai fornecer tudo o que você precisa em questão de nutriente e ainda vai ajudar a gente a combater essa inflamação subclínica ali que atrapalha tanto nesse nosso processo. Fez sentido para vocês? Ó, eu pedi para vocês anotarem todas essas práticas aí no começo e agora eu quero propor um desafio. Eu sei que eu falei muita coisa. Desde que a gente começou o nosso encontro hoje, eu fui bombardeando informação. Tem gente que já ouviu algumas coisas dessa e tem gente que está ouvindo pela primeira vez. E eu fui uma vez num congresso, né, num evento, e a pessoa que estava palestrando, o palestrante falou para mim não, né, falou para todo mundo, que quando a gente aprende uma coisa nova e a gente se propõe a fazer aquilo, a gente tem até 48 horas para colocar aquelas coisas novas que a gente aprendeu, que a gente se propôs ali, para a gente colocar em ação. E se a gente não colocar em ação dentro de 48 horas, a chance daquilo cair no esquecimento e a gente não conseguir mais tirar ali do papel, tirar ali do projeto e colocar em ação, é muito maior do que a chance da gente conseguir. Então eu quero propor uma coisa para vocês aqui agora, ó, hoje, no momento que eu estou gravando essa live, 8 horas e 6 minutos da noite, eu quero que você se proponha, a partir do momento que você está ouvindo essa informação, que você coloque pelo menos uma dessas estratégias que eu falei para vocês, um desses passos em ação. E você tem 48 horas para colocar ele para acontecer. E aí eu queria saber de você. Você que está se comprometendo com a sua fertilidade, está se comprometendo aqui comigo. Escreve para mim aqui no chat qual é o passo que você aprendeu hoje aqui comigo, que você vai colocar em ação nas próximas a partir das próximas 48 horas e vai manter ali até o teu positivo chegar. Eu sei que é muita informação e às vezes quando a gente é bombardeado de muita informação, a gente escuta e a gente fica paralisado sem saber o que colocar em prática. Então, estou pedindo para você escolher uma ação para colocar em prática a partir de agora, para já começar a melhorar a tua fertilidade. Escreve aqui para mim. Digita, escreve, porque quando a gente escreve, a gente se compromete. É um compromisso seu com a tua fertilidade e comigo, que eu quero acompanhar isso bem de pertinho. Olha que legal, dormir mais cedo e melhorar a alimentação. Então, ó, 5 cores no prato e já regula o horário para melhorar o sono. Uma dica do sono que eu coloco para alguns pacientes é assim, coloque 2 alarmes no teu celular. Ah, eu vou me propor a dormir 10h30, então coloco um alarme 10 horas. Colocando um alarme 10 horas, para a gente falar assim, ó, comece a encerrar as atividades. Se você estiver fazendo alguma coisa, você já começa a finalizar, já começa a se desligar, se desconectar do celular, parar de assistir série, filme, porque isso deixa a gente muito ligado. Então, coloca esse alarme para te lembrar, porque é uma coisa nova na rotina, a gente esquece. E depois, o próximo alarme na hora de efetivamente ir para a cama. O que mais que vocês estão se comprometendo? Escreve aqui para mim. Melhorar o consumo de água, tomar sol, dormir mais cedo, prato colorido e evitar industrializado. Mulher de Deus, você tá pleno, hein? Gostei. E a aguinha van, temperatura ambiente nos dias extremamente quente ou morninha nos dias que estiverem um pouquinho mais a menos, que isso vai ajudar muito. Quem mais? Quem mais tem algum compromisso com a própria fertilidade e comigo para assumir a partir de hoje? Vão escrevendo aqui. Eu tenho também um aviso para contar para vocês. Se vocês estão aqui, se vocês têm o objetivo de melhorar a saúde fértil de vocês e ainda não fazem parte do meu grupo VIP, então entrem. Aqui no nosso perfil do Instagram tem um link. E nesse link lá tem o acesso para entrar no grupo VIP, onde eu trago muitos conteúdos. Eu trago o NutriCast, que a gente vai retomar o NutriCast agora, quarta-feira, com muitas dicas e muitas estratégias sobre fertilidade. Então, se você quer mais informações, se você quer mais ajuda para cuidar da tua fertilidade, entra no grupo VIP. O grupo VIP é totalmente gratuito. Olha só, pode falar, pode arrastar a Paula para cá, hein? Pode arrastar. Vamos povoar esse mundo com muitos babies saudáveis, por favor, gente. Pessoal, toda segunda-feira, às 19h30, nós teremos o nosso encontro
aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo bate-canal. Espero vocês segunda-feira da semana que vem para a gente trazer um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de conteúdo para melhorar a tua saúde, para melhorar a tua fertilidade. Então, já coloca um lembrete, já coloca um alarme no celular, coloca um alarme, ó, 19h29, falando live da Mari, para você lembrar, toda segunda-feira de 19h30 já está logado aqui comigo. Um super beijo, boa noite. Fiquei muito feliz com a participação de vocês e coloquem esses 5 passos em ação. Beijo, beijo.